Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Bruno Killing, você está no Developer Deck 101. Ontem eu postei um vídeo sobre Next.js e formulários e como que você utiliza Server Actions dentro desses formulários, incluindo, por exemplo, a utilização de React Hook Form e Zod. E basicamente a gente utilizou os componentes do chat CNUI de formulário para a gente poder fazer aquela versão. Então foi explicado como funciona, mas me perguntaram assim, e como que você colocaria ou adicionaria Prisma dentro do projeto, como é que você chamaria? Então olha só pessoal, eu vou fazer aqui com vocês. No mesmo projeto que a gente tinha ontem, se você ainda não viu o vídeo eu vou deixar aqui, mas vou deixar também no final desse vídeo também o link para ele, não tem ordem específica para você assistir, pode ficar tranquilo. Então olha só, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai instalar o Prisma. Então npm install Prisma. Aí ele vai instalar o Prisma para a gente, tá? E aí a gente pode fazer um npm install @prisma-client aqui. Show de bola. Fazendo a limpeza aqui, basicamente o que a gente precisa fazer? npx prisma init. Feito o init, olha só, ele automaticamente fala para você que setar no database URL no .env, né, essa variável de ambiente. Então a gente pode vir aqui, abrir essa parte. Na verdade ele já até incluiu, né, como a gente não tinha o .env aqui, ele já incluiu essa parte com uma URL basicamente de template para nós. Então a gente precisa, obviamente, utilizar aí uma URL verdadeira. Então só para a gente fazer isso funcionar, olha só, eu vou abrir aqui essa parte e vou lá no Railway App e vou executar um projeto aqui e vou clicar no provisionamento do Postgre, tá, pessoal? Só para a gente poder fazer um exemplo super rápido aqui, super simples para você conseguir inicializar rápido aí teu projeto e começar a trabalhar. Pode ver que ele demora bem pouquinho. Quando ele estiver pronto aqui, você vem aqui em variáveis e tem esse database URL, basicamente o mesmo nome, né? Volta aqui, volta para o teu Visual Studio Code e aí você vai só abrir o teu arquivo .env e preencher essa URL que você copiou de lá nessa sua variável de ambiente aqui. O que é importante? Muita gente utiliza .env, .local, .env, .development. O que acontece? Com o Prisma não dá para fazer isso, tá, pessoal? Precisa estar no .env mesmo. Aí, um dos pontos importantes quando a gente trabalha com Next.js, a gente tem o hot reload, pessoal, a gente precisa garantir que a gente não estoure a quantidade de conexões com o banco de dados. Então, se você vier aqui na documentação aqui do Prisma e procurar por Next aqui, o que vai acontecer? Você vai achar isso, ó, melhor prática para instanciar o Prisma Client com o Next. E aí você vem aqui embaixo, pessoal, olha só, copia essa parte e aqui dentro você pode fazer o seguinte, pode criar, por exemplo, dentro da pasta lib, você pode criar um arquivo chamado db.ts e você cola essa parte aqui. Pessoal, por que tem essa maneira de instanciar? Porque para garantir que cada vez que a gente salva um arquivo e a gente está com o servidor de desenvolvimento aberto, ele não crie novas instâncias do Prisma, tá? Então é um pouquinho disso para você saber. E aí, pessoal, olha só, o que a gente vai fazer aqui? Vocês pediram um exemplo prático, né? E se eu vier aqui, ó, a gente tem um formulário, né? Como eu mostrei para vocês. Deixa eu abrir aqui para vocês o app. A gente tem os componentes aqui no formulário. Depois olha o outro vídeo que a gente fez, ele tem um user name, é o único campo que a gente está utilizando, tá? Então, beleza, a gente vai conseguir fazer isso rápido. Como que a gente vai fazer, pessoal, para a gente poder ter no banco de dados essa tabela, por exemplo, de users, ou de nicknames, ou o nome que você quiser dar, você vem aqui no Prisma, schema.prisma, e aí você pode vir aqui, ó, e criar um modelo. Esse modelo, basicamente, a gente pode criar
de user, tá? Vamos lá. E aqui a gente pode criar, por exemplo, um campo de ID. Deixa eu aumentar aqui para ficar melhor. A gente pode ter um campo de ID e nesse campo de ID ele pode ser inteiro. Se você quiser trabalhar com o ID, você pode olhar na documentação ali também do Prisma e trabalhar com o ID. Mas basicamente a gente vai colocar esse ID aqui. Vai dar um espaço e vamos colocar um @default. E aqui a gente vai colocar auto increment para ele auto incrementar para nós esse ID. Cada vez que a gente criar, a gente não precisa criar na nossa aplicação. E aí a gente pode colocar username do tipo string, e se você quiser, pode colocar um unique também aqui para você não poder criar mais de um username igual. A gente salva aqui, pessoal, e como que a gente faz para a gente poder migrar isso para o nosso banco de dados, tá? A gente pode abrir aqui, deixa eu diminuir um pouquinho, né, que tá grande, deixa eu limpar o nosso terminal, aumentar um pouquinho o terminal, e vocês podem ver que aqui no banco de dados, se você olhar, não tem tabela nenhuma criada. Então, o que acontece? Se você escrever só Prisma, vamos colocar npx Prisma, por exemplo, pessoal, olha só, a gente tem algumas coisas aqui como Prisma init que a gente utilizou, Prisma generate para a gente poder criar o nosso client que vai gerar os tipos baseados aqui nesses modelos que a gente tem aqui. Tem o Prisma Studio, né, que a gente pode consultar o banco de dados, e a gente tem o Prisma Migrate Dev, que olha só, ele cria as migrações do Prisma Schema e aplica para o banco de dados, tá? Então essa é uma maneira de você trabalhar. Então aqui a gente pode fazer o seguinte, vamos limpar aqui, ó, e colocar assim, npx Prisma Migrate Dev. Se você quiser dar um nome para essa migração, você pode colocar aqui, ó, um name aqui e colocar inicial, beleza? O que ele vai fazer, pessoal? Ele vai tentar se conectar com o banco de dados baseado na nossa variável de ambiente que está no ponto .env, e se der tudo certo, ele vai aplicar a migração, ele vai criar os arquivos de migração e vai aplicar o SQL lá dentro do nosso banco de dados para poder criar a nossa tabela. Quando ele faz isso, pessoal, basicamente, ele está trabalhando aqui, ó. Ele vai criar uma pasta de migração dentro do nosso projeto, levando em consideração os modelos ou os novos modelos que a gente criou cada vez que a gente executa. Ele está demorando um pouquinho aqui, um pouquinho mais do que o normal, mas ele já vai executar. Olha só, ele executou aqui e ele já gerou o cliente, porque quando a gente faz a migração, ele gera o cliente. Se por acaso, pessoal, vocês estiverem criando modelos novos aqui, mas você não quer migrar para o banco de dados, quer fazer todos os teus métodos de criação, delete, update aqui dentro, uma coisa que você pode fazer é o seguinte, se eu limpar aqui, ó, npx Prisma, você tem algo chamado, que eu falei agora há pouco, que é o Prisma Generate, que ele também gera o cliente do Prisma baseado no que você tem ali. E aí, pessoal, como é que a gente faz aqui para fazer tudo isso funcionar? A gente vem lá na nossa Server Actions, que está aqui na pasta de Actions, a gente pode abrir ela aqui, e olha só, está executando no servidor. O que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer um import do quê? Do nosso db from, e aí onde que está o nosso db? /lib, cadê? lib /db. Ponto e vírgula aqui, ele está reclamando, deixa eu dar uma olhada no ponto .lib como a gente fez aqui, export default Prisma, então a gente pode nomear Prisma aqui, só que como ele está default, pessoal, a gente não precisa das chaves aqui, beleza? Então aqui a gente tem o Prisma, mas ele não está sendo utilizado. Como que a gente vai fazer aqui? Aqui a gente pode fazer o seguinte, a gente pode fazer um try, tá? Aqui a gente vai ter um catch de erro. E aqui a gente vai fazer só um console.error e passar o nosso erro aqui, tá? Não vou fazer hoje tratamento de erro aqui com vocês. E aqui dentro, pessoal, olha só, a gente pode fazer basicamente o seguinte, se você quiser retornar o ID criado, é possível também retornar o ID criado, ou você pode fazer só um await, e aqui você usa o Prisma ponto. E aí a gente vai ter o user
.create e aqui dentro a gente vai abrir, colocar um data. E no data, pessoal, como a gente criou com o mesmo nome, a gente pode colocar, na verdade, vamos colocar assim, vamos colocar username, dois pontos, tá? Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos fazer um const username e aqui a gente pega e só desconstrói do data e aqui a gente só precisa passar o username, certo? Se a gente fizer isso, ele vai criar no banco de dados, só que a gente não pega nenhum retorno. Então, eu poderia pegar const e aqui a gente poderia, se eu não me engano, colocar um ID aqui e esperar o ID e a gente poderia fazer um return ID aqui, tá? Essa é a server action, tá? Se você quiser ver se está tudo funcionando, você pode colocar um console.log e aqui dentro você pode fazer, vamos lá, vamos colocar aqui username com ID, vamos colocar o ID aqui, criado com sucesso. Beleza? E aí, pessoal, olha só. Como a gente está retornando o ID aqui, eu vou mostrar para vocês também aqui no formulário, na verdade, no form tsx que está na underscore components. Aqui dentro a gente tem uma função que está fazendo o await create username. A gente pode colocar aqui, né? Const ID igual. E aqui, ó, se você quiser server action criado, se você quiser colocar, por exemplo, vamos lá, $1 aqui e trocar isso aqui para aspas ao contrário, né? Vamos lá, só trocar isso bonitinho para aspas ao contrário e colocar ID, a gente pode fazer. Feito isso, pessoal, vamos limpar aqui, npm rundev. E se a gente tiver sorte aqui de tudo, se der tudo certo, né? Eu já vou até mostrar para vocês, olha só, pessoal, a tabela, quando a gente fez a migração, está aqui. Criou até um registro dentro da tabela de migração aqui, com a migração inicial que a gente deu o nome ali, certo? Voltando aqui na tabela, a gente pode colocar http localhost 3000. E aqui está o nosso formulário. Vou aumentar aqui e vou colocar aqui o @developerdeck101 e a gente vai fazer o seguinte, aqui vamos aumentar um pouquinho também e a gente vai diminuir aqui, olha só, limpar e aqui, ó, a gente vai submeter, vamos lá, ele deu um submit e olha só, chamada server action e retornou o ID 1. Se a gente voltar aqui no Visual Studio Code, olha só, a gente mandou o username 101 aqui e username com ID 1 criado com sucesso. Se a gente olhar no nosso banco de dados e na nossa tabela, está aqui o nosso developer deck criado aqui. Esse é o momento para você deixar seu like, para deixar o seu comentário para ajudar esse vídeo a chegar a mais gente e apoiar o canal. Se você não conhece as assinaturas que a gente tem aqui no canal Developer Deck 101, não se esqueça, dá uma olhada ali na página inicial, tá? Dá uma olhada nas assinaturas, entra no nosso Discord e, obviamente, vou deixar o vídeo aqui para você assistir o vídeo de ontem que você não viu sobre formulários. Até o próximo vídeo.